papo reto, né? Vamos tentar aqui, vou chamar o Paulinho, da coluna do Paulinho, para gravarmos. Nós tentamos fazer o papo reto e a gente não conseguiu. É verdade, a gente não conseguiu porque teve problema lá de conexão. Então vamos ver se a gente consegue agora. Só estou aguardando o Paulinho entrar para a gente fazer aí o papo reto de hoje. Nós vamos falar sobre EAD, ensino à distância. E vamos ver o que reserva aí para hoje na coluna do Paulinho. Eu sempre fico aguardando, esperando ele entrar. Com essas todas as tecnologias, né? Nós somos literalmente obrigados de uma certa forma a fazer sempre alguma coisa. Vamos ver aqui, gente. Tá complicado. Desde ontem estou tentando gravar. Vou enviar a solicitação para ver se a gente consegue conectar aí com o Paulinho. Eu acho que ele está entrando. A gente tem sempre um pouquinho de dificuldade por conta da conexão. Boa tarde, Paulinho. Tudo bem? Vamos entrar. Já estamos no ar. Já estamos no ar, tá? Boa tarde, amigo. Boa tarde a todos. Tudo bem? Vamos Tudo conversar bem. um pouquinho? Vamos conversar. O tema de hoje do Papo Reto é EAD, né? Que as pessoas já ouviram, alguém já ouviu essa sigla, mas às vezes não sabe o que é o ensino. Que é um... Você tem alguma experiência com relação a isso, amigo? Tenho, amigo. Tenho sim. Eu cheguei a me candidatar a uma vaga na universidade pública, porque eu quero fazer minha graduação, enfim. Estou correndo atrás do prejuízo, que eu não corri atrás antes por motivos particulares. Mas o estudo ele é muito importante. Ele é muito importante, só que hoje nós temos um grande leque de oportunidades, de possibilidades e às vezes a pessoa tem muitas tarefas no decorrer do dia e não tem tempo de assistir aula em uma faculdade presencial. E aí é que entra a EAD. Só para fazer uma observação, muita gente acha que o ensino EAD ele é uma coisa de agora, mas não. O ensino EAD, na realidade, ele existe desde o século XVIII. Mais precisamente, desde 1728, que começou o método EAD de ensino, que na época, em 1728, óbvio, era por correspondência. Olha. Então você tinha suas aulas através de cartas de correspondência. Então foi a partir daí que surgiu o ensino EAD, até porque também na época não existia tantas escolas assim. Não existia, acredito eu, que não existia faculdade. Depois eu vou até me aprofundar sobre isso.
Mas o método de ensino, ele existe desde 1728, ou seja, desde o século XVIII. E muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas Caramba. acham que é uma coisa de agora. Exato. É uma coisa de agora e não. Agora, claro que de poucos anos para cá, isso tornou-se uma crescente, Uhum. onde a cada ano que passa surgem mais alunos EAD, mais alunos que se identificam com esse método de ensino. Claro, há também muito preconceito, que muitas pessoas acham que no método EAD você não aprende nada, que as instituições, perdão, de ensino não são tão eficazes quanto as instituições presenciais. Então, o amigo, há uma grande desinformação sobre o ensino EAD. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Ah, bacana. Eu não sei se ainda existe, né? Porque com essas informações que a gente tem hoje em dia, com as redes sociais, o jornal, né? A leitura de papel, digamos assim, o jornal propriamente dito, que a gente tinha o hábito de ler. Eu tinha o hábito de comprar o jornal todos os domingos, e eu comprava na época os três jornais, o mais popular na época, que era o Dia, comprava o Globo e comprava o JB. Todos os domingos eu comprava esses três jornais. Eu acordava cedo, tinha o prazer de ir na banca comprar o jornal e passava praticamente a manhã toda e a tarde toda lendo o jornal. Isso era muito importante. Mas uma era antes, computadores e celulares. Eu acho que o pessoal da minha geração teve, embora não tivéssemos aí o computador, o telefone celular, nós tínhamos mais informações e tínhamos o hábito da leitura. Isso era muito importante. E é coisa que hoje em dia se perdeu. Eu até ainda em off te mandei uma, um áudio que eu fiquei aterrorizado. Eu acredito que aí em todos os bairros aqui do Rio de Janeiro, mais propriamente na Zona Norte e nos subúrbios cariocas, essas coisas das pessoas, né, dos trabalhadores informais, querendo ganhar um dinheirinho honestamente, né, com certeza, não tiveram oportunidade ou não quiseram estudar e nós somos obrigados a escutar verdadeiros absurdos. Mas onde que eu quero chegar? Tinha um curso, se eu não me engano, chamado Instituto Brasileiro, não sei se ainda existe, que você tinha uma lista de profissões que você podia aprender por correspondência. Então tinha assim, chaveiro, manutenção de carro, e, entre outras. As pessoas estudavam por correspondência. Você pagava um X, você fazia as provas e mandava a prova. Era o Instituto Brasileiro. Não sei se ainda existe, vou ser sincero. Era um tipo um EAD de hoje, né? Que a gente chama de EAD. As pessoas faziam esses cursos por correspondência e eram diplomados por correspondência. Tinha curso de línguas, enfim. Eu nunca fiz, mas eu conheci pessoas que fizeram. Mas com esses absurdos que a gente escuta, né, e que a gente infelizmente vive num país em que você ter cultura praticamente é como se fosse um palavrão, parece absurdo você ler, escrever e falar corretamente, né? É um absurdo. Quando você vai conversar com uma pessoa, parece até que você está falando uma língua diferente, porque as pessoas arregalam o olho e começam a olhar para você, porque estão tão acostumados a escutar a concordância errada, a falarem errado, e quando você fala correto, você parece que é um ser de outro planeta. As pessoas ficam olhando para sua cara, porque você está falando português correto, né? É um É, absurdo. Você não é obrigado a é. saber falar uma língua estrangeira. Mas, gente, pelo amor de Deus, a sua própria língua, você falar errado é o cúmulo do absurdo, né?
E É, o ouvido dói, não dói? dói muito. Deixa eu só fazer dar uma boa tarde aqui para Cleia Tá, claro. Menezes, minha amigona que está assistindo a gente. Boa tarde, meu anjo, um beijo. Obrigado pela audiência também. Bom, Orlando, eu até um tempo eu ficava me perguntando também, poxa, será que o ensino EAD ele tem a mesma qualidade que o ensino presencial? Eu fiquei com esse ponto de interrogação na minha cabeça durante um bom tempo. Não sei se de repente eu tive preconceito, não sei. Isso ainda não consegui decifrar. Porém, eu, como eu sou uma pessoa que tenho a cabeça aberta, eu procuro sempre buscar informações, colher informações a respeito do ensino, a respeito da instituição, se realmente ela é reconhecida, bem avaliada pelo MEC, Ministério da Cultura. Então, tudo isso, até um curso técnico, quando você vai fazer, não precisa ser só um curso de graduação, um curso técnico mesmo, de sei lá, qualquer coisa que seja a nível técnico. Você tem, ainda assim, você tem que pesquisar o histórico daquela instituição. Bom, vamos lá, vamos citar algumas aqui. FATEC, SENAC, enfim, vários. Seja público, privado, não importa. Você tem que pesquisar. Isso é o mais importante. E ver Verdade. a nota de avaliação que o MEC dá para cada instituição. Isso também é muito importante. E aí, como eu terminei o meu ensino médio pelo nível semipresencial, eu passei a ter uma outra visão, uma outra dimensão. E por incrível que pareça, amigo, o colégio que eu estudei no ensino médio, que foi o SEJA, foi o colégio da rede SEJA, Brandão Uhum. Monteiro, em São Cristóvão. Eu posso falar para você que foi o melhor colégio da minha vida. Como é que pode? Um colégio de método semipresencial e foi o melhor colégio da minha vida, onde eu aprendi, onde eu me desenvolvi como aluno e como pessoa, como cidadão. Foi o colégio que me fez ter sede em correr atrás da minha graduação. Foi um colégio onde eu participei de tudo, até onde eu não era chamado, queria me meter para participar. Tanto que alguns colegas até acabaram me chamando de professor, porque eu tinha essa postura de querer ajudar, de querer fazer com que todos tivessem um mínimo de atenção, de cultura, de tudo. De tudo. Uhum. E eu posso falar para você, foi o colégio que eu estudei, inclusive, o ano retrasado, de 2019, e foi o melhor colégio da minha vida. E aí eu fiquei naquela de, pô, faço Enem, faço vestibular da UERJ e tal, e eu estava terminando o ensino médio, e ficou muita coisa na minha cabeça. Eu falei, bom, calma, eu primeiro tenho que terminar o meu ensino médio, bonitinho, como deve ser, para depois eu pensar na graduação. Só que eu já estava tão sedento que eu queria tudo ao mesmo tempo, como se eu quisesse Uhum. abraçar o mundo com as pernas, devido todo o tempo que eu fiquei sem estudar. Isso, para mim, é uma coisa que pesou, que eu carrego na minha carcaça. Mas eu, como eu falei para você, eu tive meus motivos particulares para ter ficado tanto tempo. Coisa que, inclusive, eu até vou colocar no meu livro. E numa outra oportunidade eu falo sobre isso. E aí eu comecei a abrir os olhos. E a internet, claro, tem uma facilidade também gigantesca de você Uhum. pesquisar tudo, principalmente sobre instituições EAD. E aí, claro, o mais importante também,
analisar não só a avaliação do MEC, como analisar também os feedbacks, que é muito importante. Muitas pessoas não dão importância, mas você analisar os feedbacks de todas Uhum. as instituições é de suma importância, porque ali você passa a ter uma base. Poxa, peraí, aquela ali não é tão boa assim. Opa, peraí, essa daqui tem muita queixa. Opa, mas aquela ali tem muito elogio. Então, a partir daí, você vai tendo uma noção de onde você deve ir. Então, tudo você tem que colocar na balança. Feedback negativo, a nota que o MEC deu não é tão boa quanto deu para outra. Então, tudo isso você tem que analisar com muita cautela, com muito cuidado, para você não entrar em uma instituição que não vai valer a pena para você. Então, foi assim que eu fiz. Eu pesquisei daqui, pesquisei dali, observei feedbacks, eu assisti vídeos no YouTube falando sobre a instituição, falando sobre cada curso, pesquisando grade curricular. Tudo isso é muito importante. Só que muita gente, amigo, infelizmente, tem preguiça de pesquisar, de procurar, de analisar, de comparar, sabe? Muita gente tem preguiça. Ah, vou entrar nessa daqui mesmo, que é um valor baratinho, tem o curso que eu quero, só que depois acaba se ferrando e acaba mudando. E não é legal você entrar numa instituição, ah, pô, peraí, não gostei, vou sair, vou trancar, vou para outra. Aconteceu isso comigo. Então, o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com outras pessoas. Por isso que eu estou falando, eu achei importante esse tema para nós deixarmos claro para todos, antes de procurar uma instituição EAD, pesquisem, analisem, procurem o histórico, futuquem mesmo, tudo, tudo. Aí sim você tomar uma decisão. Opa, é essa daqui que eu quero, lá tem tudo que eu quero, a grade curricular me agradou. Então é por esse caminho, amigo. Não, é verdade. As pessoas têm que ter interesse, né, em pesquisar. Ali você vai saber o que é melhor para você, porque na realidade, às vezes, o que é bom para um não é bom para o outro. Então, isso envolve muito o lado pessoal e tem interesse em querer aprender também, né? Uhum. Porque existe um... Gente, eu fico tentando encontrar palavras, sinceramente, fico tentando encontrar palavras, o porquê. A gente sabe que atrás disso tudo existe um interesse muito grande de que pessoas desejem que quanto mais gente ignorante no sentido de ignorar mesmo, de conhecer, quanto mais pessoas iletradas, analfabetas, semi-analfabetas existir, Melhor. numa, melhor para manipular, bem melhor para Exato. manipular. A nossa Exato. arma, a nossa arma é o estudo, a nossa arma é o conhecimento. Se você não conhece, se você é ignorante nesse sentido, é muito mais fácil você ser manipulado. Então, existe um interesse muito grande. Não quero citar nomes e nosso programa não tem nada a ver com política, não discutimos isso aqui, mas existe uma camada da sociedade que quanto mais gente ignorante, melhor. Então, a gente vai encontrar, é o que eu estava falando anteriormente, você começa a falar, as pessoas olham para você como se você fosse um ET, como se fosse alguma coisa fora do comum, né? Então, assim, essa história que as pessoas não conhecem, do ensino à distância, isso é muito importante. Quem dera, se não vamos perder a esperança, né? Que pelo menos 60%, digamos assim, 100% é utopia, mas 60% pelo menos pensasse e tivesse essa coisa, Amigo, né? Pode completar. conclui, pode concluir.
que tivesse essa coisa que você tem, de assim, nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para aprender. Não, Né? E cada um tem um motivo não. por que parou ou por que não continuou, mas retorna, sabe? Tem muita gente que é autodidata, tem muita gente que... Eu sempre conto com as pessoas que antes de eu ir para o grupo escolar, para um colégio, enfim, quando eu entrei, eu já entrei adiantado, porque os meus pais tiveram a função de me ensinar, mesmo antes de eu ir para o colégio. Eu aprendi a ler e escrever antes de ir para o colégio. Os meus pais compravam historinhas, né, historinhas infantis. Primeiro começaram a ler para mim, depois começaram a me alfabetizar, né, me ensinar a ler. Eu aprendi a somar, dividir, multiplicar, diminuir as 4 operações. Meu pai me ensinou. Então, quando eu entrei, eu já sabia mais do que os meus coleguinhas. Eu passei por uma turma mais adiantada. Tinha que seguir um currículo, né? Primeiro ano, segundo, aquelas coisas todas. E eu fui com uma turma mais adiantada, porque eu já sabia escrever meu nome, eu já sabia ler, sabia muita coisa de matemática, mas isso assim, eu entrei com 6 anos, mas eu acredito com 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos, eu já comecei a ser alfabetizado pelo meu pai, pela minha mãe. Então, assim, eu estou falando isso da minha geração, tá? Minha geração. A sua geração já foi uma outra, as gerações que vieram agora já é uma outra coisa, mas o interesse tem que partir, quando não dos pais, lamentavelmente, né, que muitos pais às vezes são, infelizmente, são até analfabetos por questões que não cabe a gente aqui julgar, mas acho que é um dever de a gente como filho ou a gente como pai tentar ajudar os nossos filhos, os nossos sobrinhos e afilhados, enfim. Né? Eu acho que é meio por aí. É por isso que eu tenho um prazer em dividir sempre alguma coisa contigo, cara. Assim, eu já falei para você, não é puxa-saquismo, você sabe muito bem disso, mas rende, sabe? O nosso papo rende, isso é muito legal. E trazer aqui para o Papo Reto, que é a proposta do programa, a gente trocar uma ideia, bater um papo a respeito do que a gente dá a nossa opinião, não somos donos da razão, nós damos opinião com o maior respeito, e é muito legal, e o tema é para se discutir, é para que as pessoas fiquem antenadas mesmo. Você Ou, terminou e agora você já está fazendo a faculdade, é isso? deixa eu fazer só uma observação aqui. Primeiro, eu quero agradecer a presença do meu irmãozinho, o José Vieira, que está aqui. José Vieira Nunes, que eu já conheço há muitos anos. Estou até com saudade. Falou que ele disse que muitas instituições estão visando. Opa, deu uma travada aí? Não, mas consegui te ouvir. Conseguiu? Ele disse que muitas instituições estão visando mais o ganho do que o próprio ensino. Olha, Zé, eu vou falar para você uma coisa: não é bem assim. Não é bem assim. Até tem algumas universidades que agem dessa maneira, eu posso dizer, suja, que visam muito mais o lucro financeiro do que o ensino. Sim, em parte você tem razão. Agora, outras não. Claro, toda universidade privada, ela quer ganhar dinheiro, ela precisa do dinheiro para poder se manter de pé. Concorda? Então, mas a universidade que eu estou, por exemplo, é uma universidade que ela se preocupa muito com o aluno, sim. Ela se preocupa com o bem-estar do aluno, ela se preocupa se o aluno está acessando bem o ambiente virtual de aprendizagem, que é muito importante para todos nós, acadêmicos da Unicesumar.
Aliás, até citei o nome porque eu não tenho problema nenhum de citar o nome. Ah, mas eu não estou ganhando nada com isso. Mas o que é bom eu também gosto de indicar, amigo. Então, quem me Claro. conhece sabe, o que é ruim eu não indico. O que é bom eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu não fico visando dinheiro, lucro, nada. Assim, eu apenas quero ver quero que pessoas que pensem em estudar pelo método EAD, que as pessoas ingressem mesmo, que, que as pessoas fiquem felizes. Enfim, não tem problema nenhum. Estudo na Unicesumar, no Polo da Tijuca, que por sinal, quando eu fui, eu fiquei encantado, porque eu não sabia que o Polo tinha aquela dimensão toda. É um espaço físico que é somente da universidade. Então, assim, eu fiquei encantado com tudo. Com as salas de laboratório, porque muitas pessoas acham, mas quem estuda à distância não tem aula prática, não faz laboratório. Ledo engano, faz sim. É obrigatório você ter a prática, você colocar a mão na massa, principalmente as engenharias e os cursos híbridos voltados para a área da saúde e bem-estar. Uhum. Então, eu acho que muita gente tem que ter conhecimento antes de abrir a boca para falar bobagem. Qualquer dúvida, tem alguma dúvida? Algumas pessoas sabem que eu entendo bem do riscado, entendo bem sobre faculdade de EAD. Pode me perguntar, entrem no meu Instagram, no meu direct, me chamem no WhatsApp, perguntem, Paulo, como é que é? Assim, assim, assado? Acontece isso, isso e isso? Que eu vou ter o maior prazer em responder. Mas muitas pessoas Claro. não perguntam. Preferem abrir a boca para falar bobagem, uma coisa que não sabem. E a tendência, a cada ano que passa, do método EAD, querendo ou não, vão ter que engolir com farinha, mas o EAD só tende a crescer mais, mais e mais e mais e mais. E Verdade. profissionais que se formaram, até os feedbacks de ex-alunos, não só da Unicesumar, como da Uniaselv, da Uninter, da Claretiano, que fizeram pós-graduação em faculdades federais públicas, que passaram em concursos públicos, então muitas pessoas não sabem disso. Que a gente tem tanta Verdade. capacidade quanto um aluno de universidade pública presencial, nós temos a mesma capacidade de fazer um concurso público e passar. Então tirem essa neura da cabecinha de vocês e se informem mais. Ah, mas estudar pelo método EAD é muito fácil, é muito mole. Quem foi que disse isso? Quem disse uma barbaridade dessa? É muito mais complicado, você tem que ter muito mais empenho, você tem que ter muito mais disciplina, você tem que ter um cronograma, você tem que montar um cronograma, porque para você entregar um trabalho, você tem um prazo. Para você realizar uma prova, você tem um prazo. Você não faz a bel prazer quando você quiser. Ah, eu vou fazer só mês que vem. Não. O prazo é até data tal, então você tem que fazer até data tal. Se você não fizer na data tal, você vai pagar. É como se você fosse fazer uma segunda chamada. E aí você paga por isso. É, Então, eu acho. É, o José está falando aqui que é verdade. Que ED é muito mais puxado, porque você amigo, tem que ser muito, dobro, né? muito, muito, muito. E a qualidade dos livros, amigo, é uma coisa impressionante. Eu estou falando pelo menos na Unicesumar, tá? Eu recebi, Legal, porque na legal. Unicesumar não é por semestre, é por módulos. Então, cada Entendi. módulo geralmente tem quatro. O primeiro módulo que eu vou fazer tem quatro disciplinas. Olha a qualidade dos livros. Esse aqui é da primeira disciplina, que é Projeto de Vida. É um livro sensacional, escrito por um professor da própria Unicesumar, o Luciano Santana, que escreveu esse livro aqui, Projeto de Vida. Todos os cursos da Unicesumar
tem essa disciplina. Não importa se você vai fazer licenciatura, bacharelado, tecnólogo, engenharia, não importa. Todos os cursos de graduação da Unicesumar, vocês vão estudar Projeto de Vida, que é um livro que muita gente deveria ter. Esse livro aqui, ele não é vendido, tá, gente? É um livro da faculdade, não sei se dá para ver, mas tem o nome da faculdade aqui. Todos os livros têm o nome da faculdade, que é maravilhoso. Todos os livros da Unicesumar, eles são escritos por professores, mestres e doutores da própria Unicesumar. Ou seja, não vende fora. Os livros não são vendidos fora da universidade. Aliás, eles não são vendidos, porque eles já estão inclusos na mensalidade. Olha, bacana isso, né? Muito É legal. muito bom, amigo, é muito bom a estrutura física mesmo, física, tecnológica, organização, atendimento, grade curricular, eles colocam no... Você procurando pelo Google, é só Unicesumar EAD. Aí eles vão perguntar qual o curso que te interessa, aí você vai lá marcar, sei lá, teologia, antropologia, designer gráfico, design de interiores, história, qualquer curso. Você vai ter acesso a todas as disciplinas do seu curso de graduação. Ou seja, você não dá um tiro no escuro. Você já fica sabendo o que você vai estudar em cada módulo. Então é isso, amigo. A organização. É o que eu falo. A organização. Ah, porque a AD é tudo descacetado? Não, pelo contrário. Tem que ter uma organização, tem que ter uma disciplina, tem que ter um foco redobrado. Então, muitas pessoas acham que eu fico aqui perdendo meu tempo. Claro, eu faço as minhas artes, eu dou sequência no meu livro, mas é claro que eu vou ter que botar aqui na minha parede um cronograma, ó, semana tal, eu vou estudar isso, isso e isso. Eu tenho que realizar o exercício tal, tal e tal. Então você tem que ter um planejamento, um cronograma para você seguir tudo direitinho. E o comprometimento também, que é muito importante, né? É, Comprometimento. é. Porque a partir do momento que as pessoas... E se você está fazendo o ensino à distância, é porque muitas vezes você não tem o tempo hábil para chegar naquele lugar, naquele dia, naquele momento, para poder fazer aquela aula, mas você tem que ter um planejamento. Você tem que saber o que Isso, você vai fazer, que dia isso. você vai estudar. Isso é muito importante. Um beijo aí para a Flávia que entrou, e o José está dizendo assim, que no TCC dele, ele teve presencial e AD. Nossa, era muito sacrifício. Então, José, a gente entende que tudo tem que partir da pessoa, do interesse, de pesquisar, né? Não pelo... Às vezes o barato pode sair caro. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes você acha que o mais caro é o melhor. Não, nem sempre. Você tem um custo menor, mas uma qualidade maior, né? Que as pessoas têm que buscar em qualquer situação, em qualquer fase da vida, qualquer coisa da nossa vida, é qualidade, não quantidade. Eu acho que isso é fundamental. E ter vontade de aprender e por um método que o Paulinho está falando, eu pouco conhecia do método, realmente, confesso, mas é muito interessante. Eu sabia que estudar à distância e tudo, eu tinha uma ideia completamente diferente do que o Paulinho está me passando agora. Eu dei como exemplo aqui o Instituto. Olha, A minha ideia era o Instituto Brasileiro. Você vai lá, compra o livro, estuda, faz a prova. Não. Você tem essa não. informação. Você vai lá, presencial, se for necessário, dependendo do que você estiver estudando. Olha, Orlando, eu me matriculei em novembro do ano passado. Eu me matriculei. Porque me deram também um senhor desconto. Eu tenho que levar em consideração também o desconto que eu ganhei.
e um valor bem suave. Mas o importante, amigo, também é você ser participativo. Teve um evento 2 dias depois que eu estava matriculado, eu fui convidado para um evento no Polo da Tijuca, na área da estética e das terapias. Que aí entrou a minha área de massoterapeuta. Eu falei, opa, não posso perder essa. E eu fui, colhi as informações, suguei tudo do evento. Então, as pessoas acham que ensino à distância é só que você tem aquela relação fria ali, sabe? Aquela relação somente virtual. E não é bem assim. Você tem encontros, você tem palestras, você tem fóruns, até mesmo no ambiente virtual de aprendizagem. Você não tem só aula, você tem cursos de proficiência, isso tudo ajuda na tua carga horária. Você tem cursos de proficiência, você tem a sala do café, que é onde você comenta sobre aquela disciplina, onde você troca uma ideia com colegas do mesmo curso. Você tem o fórum, que você coloca a tua posição ali, do que você achou daquela disciplina, ou seja, você dá o teu resumo, o teu parecer sobre aquela disciplina que você concluiu. Então não é bem só você assistir uma videoaula, não é só assistir uma videoaula, você fazer a provinha, o trabalhinho, acabou. Não. Você tem que sugar tudo ali, tudo no ambiente virtual, tudo aquilo que te oferecem. E eu sou uma pessoa, Orlando, que eu sou muito interessado. O que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem feito. E quando eu me formar, eu não quero ser mais um profissional, eu quero ser o profissional. E eu já botei na minha cabeça, eu não vou fazer só uma graduação, eu quero outras. Eu quero colher mais conhecimentos. Eu quero ter novas atividades. Claro, tudo aquilo que sejam as minhas paixões. Você também fazer um curso por fazer não vale a pena, tu vai só jogar dinheiro no lixo. Então, e muita gente fala, mas eu não tenho mais idade para fazer, mas será que eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho com a minha idade? Gente, eu vi um depoimento de uma senhorinha, ela é lá do Nordeste, um lugar muito, muito complicado. Acho que ela mora no sertão de algum estado nordestino. Orlando, eu chorei com a história dessa senhorinha, porque o sonho dela não é, porque felizmente ela está cursando o curso de pedagogia. E ela tinha um problema muito sério de sinal. Pô, no sertão, eu aqui, na grande metrópole, tenho, porque a saída do Noel Rosa é aqui. Então, às vezes, dá muita interferência, bloqueia o sinal. Enfim. E ela tinha um celular que não era um celular grande coisa. Ela tinha um celular dentro das possibilidades dela. E aí ela não conseguia concluir o curso. Ela não estava conseguindo e aquilo estava deixando ela muito para baixo. E através do Educa Mais Brasil, Orlando, cara, eu cheguei, palavras de honra, eu cheguei a chorar de ver. O Educa Mais Brasil a presenteou com um notebook. Que bacana. Para ela dar continuidade ao sonho dela de se tornar pedagoga. Ela chorou e eu chorei junto. Vendo aquele vídeo, eu cheguei a chorar, porque eu falei, gente, como eu fui ignorante de achar que eu com 43 anos já estou velho para correr atrás do meu objetivo. E ela que tem 68 ou 69 anos.
realizando o sonho dela de estudar pedagogia. Entende, amigo? Então, é o que eu falo hoje. Eu sei que a gente está vivendo momentos muito difíceis. Eu sei que muitas escolas presenciais estão paradas, prejudicando muitos alunos, principalmente da rede pública estadual. Então, claro, quem tem a oportunidade, tiver né, um meiozinho de você cursar uma universidade EAD, claro, privada, concluam, gente, não percam tempo, vale a pena, claro, a dedicação ela é maior, o foco ele é maior, a disciplina é redobrada, sabe? Muita gente acha que por estudar EAD você tem que relaxar, você pode dar uma esmorecida. Não, é o contrário. É o contrário. Você tem que meter a cara no livro mesmo, porque você ganha os livros, eles já vêm inclusos na mensalidade. Então, aquilo que você recebe, meta a cara, absorva mesmo todo o conteúdo, toda a disciplina de cada livro, para vocês terem Bacana. um bom resultado na média. É isso aí. É isso aí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para quem estiver vendo essa live agora aqui no Instagram, eu falo para todo mundo, a gente não responde como é feito. Essa live que nós estamos fazendo aqui agora, ela irá ao ar às 6 horas da tarde, na webradiobela.com.br, às 18 horas no programa Papo Reto. Então, quem não teve oportunidade de nos ver aqui trocando essa ideia, batendo esse papo, terá a oportunidade de ouvir lá às 6 horas da tarde, webradiobela.com.br. E depois, logo em seguida, né, muito provavelmente ou mais tarde, esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, ele vai para o canal da Web TV Bela, No também canal YouTube. do YouTube. Outra informação, quem quiser que a gente troque ideia aqui, que a gente tem um papo reto, né? Um programa de papo reto. Há próximas oportunidades para eu e o Paulinho a gente conversar, vocês devem mandar sugestão de que a gente... Sugestão de pauta, digamos assim, para a Web Rádio Bela Underline, que é o Instagram da Bela. Se tiver alguma coisa que a gente quer... A única coisa que a gente não... É a proposta, inclusive, da rádio. Nós vivemos num país laico, graças a Deus. Acho que as pessoas que conseguem entender isso, que cada um tem a religião que quiser ter. Aqui a gente não discute religião, aqui a gente não discute partido político, aqui a gente não discute escola de samba nem futebol. Nós trocamos ideia, né? Porque isso é o quê? São temas polêmicos que às vezes podem as pessoas não entenderem por ignorância e achar que a gente está criticando. Enfim, vocês podem sugerir qualquer outro tema. Qualquer outro tema. A gente só pede, por favor, que não seja política nem religião, porque isso é uma coisa muito particular. Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu sempre falo que respeito é uma via de mão dupla. Né? Se tu me respeita, eu te respeito, e ponto. Cada um tem o direito de ser e escolher o que quiser da sua própria vida. Isso que fala, própria vida, a sua vida. Então, a gente não está aqui para criticar nem ser dono da razão. E a gente sempre fala de temas bem interessantes, sim. A gente conversa sobre coisas bem interessantes que tem essa possibilidade das pessoas, cada um tem a sua opinião. Graças a Deus, até agora, não tivemos nenhum problema com relação às assuntos que nós abordamos aqui. Então, eu quero, assim, agradecer o José, né, o José Vieira, que é amigo do Paulinho, que está participando com a gente aqui, dando a opinião. Isso é muito importante, viu, José? Se você quiser sugerir algum tema para que a gente discuta nos próximos programas, é só você adicionar a Web Rádio Bela Underline, sugerir o tema, e também não posso esquecer de vender o peixe do Paulinho, do Coluna do Paulinho, que é todo sábado, às 5 horas da tarde, e quem não teve oportunidade foi sair de tarde para jogar um futebol, para ir à praia, enfim, tem às 11 horas da noite,
você pode deitar lá descansado. O Coluna do Paulinho é rapidinho, ele sempre dá uma opinião sobre algum assunto. E visitar lá também, gente. Assinar, se inscrever e acionar lá o sininho da Coluna do Paulinho, que também está dando essa... Sempre dá uma opinião muito legal. Eu tenho um prazer de estar dividindo com ele Papo Reto, que era feito por um outro amigo, que também é show de bola, mas por questões, até com relação à internet mesmo, ele não teve condições de continuar fazendo comigo. E eu falei, não, a pessoa certa para substituí-lo será o Paulinho. Eu sempre quis fazer algum trabalho que a gente pudesse fazer qualquer coisa. Falando aqui online já para todo mundo ouvir, eu não esqueci da tua camisa não, tá? É que realmente... Ah, tá. eu não tenho ido para o centro da cidade, mas eu posso, inclusive, pedir uma pessoa que está sempre indo ao centro que faça isso para mim. Ontem, inclusive, essa semana, ele foi na loja que eu mando fazer as camisas. Então, assim, Tá posso... ótimo. também vai depender da disponibilidade, porque, assim, eu faço, e no mesmo dia que eu faço, eu pego a camiseta. Quando eu morava no centro da cidade, eu tinha a facilidade de deixar o trabalho lá, ir em casa, almoçava, porque ali no Saara, então, da onde que eu morava para o Saara, era um Um pulo. pulo. Eu tinha essa possibilidade. E hoje, para fazer isso, muito provavelmente eu terei que ir ao centro, deixar o trabalho lá para fazer, sair para dar uma volta, almoçar, qualquer coisa, né? Hoje em dia a gente faz as coisas realmente com mais, como é que eu posso dizer, objetivo. Eu tenho que ir lá na Saara, na loja tal. Você vai lá no Saara, na loja tal, pega o seu ônibus e volta para casa. A gente não tem tempo de ficar batendo, desculpe o linguajar, batendo bunda na rua sem ter nada para fazer. Né? Então, assim... Amigo, eu quero fazer duas considerações finais, que eu sei que já está na hora, né, de encerrar o programa. Isso. Bom, então eu vou falar rapidinho aqui, que você citou que eu estava na faculdade de AD devido ao meu tempo, que é corrido. Não foi isso que você comentou? Você falou Sim. rapidamente? Isso. Uhum. Só que eu vou falar para você, amigo, não é só por isso, não. Eu até poderia arrumar um jeito, arrumar um tempo de frequentar, de cursar a minha graduação em uma faculdade privada, pública e presencial. Mas a realidade, amigo, é que eu percebi que eu sou uma pessoa que eu não tenho mais paciência para certas coisas. Como, por exemplo, eu não me concentro com muita gente ao meu redor. Eu não me concentro com o professor explicando a disciplina na lousa e ter aquela chuva de zum, zum, zum no meu ouvido. Eu não tenho mais essa paciência de aturar uma porção de alunos tagarelas falando durante a aula. E, enfim. Então é por esse motivo também, eu não tenho saco mais para isso. Se eu fosse mais jovem, se fosse um pouco mais jovem, eu até poderia dar uma driblada e aturar. Mas quando a gente chega aos 40, amigo, a gente passa a não querer mais certas coisas. Aquele negócio de universidade lotada, azaração e turmas imensas, com 50 alunos de sala de aula, eu não tenho mais esse saco. Por isso que eu me identifiquei mais com o método EAD. Para encerrar, alguma dúvida, gente, que vocês tenham, qualquer pergunta que vocês tiverem sobre instituição, sobre curso, inclusive tem isso no meu canal do YouTube, que eu falo de determinados cursos, de determinadas instituições, é só procurarem
na coluna do Paulinho no YouTube. Tô esperando o quê? Para se inscreverem lá, tô esperando. Ó, tio Paulinho vai ficar chateado, vai dormir com raiva, aborrecido, hein? Tem pouca gente inscrita ainda. Ah, brincadeira. Então, amigo, você falou da gente trabalhar junto, que a gente tem um lance maneiro. Sabe o que eu posso dizer? Que eu e você somos a alma gêmea da comunicação. Ah, obrigado. Porque a gente consegue ter um. Não fazendo trocadilho, a gente consegue ter um papo reto, um bate-bola, assim, pá, pum, sem aquela coisa de estar enrolando, de estar fazendo rodeio para dizer determinada coisa. Não. A gente consegue conversar de maneira limpa, clara, objetiva e que as pessoas entendam a nossa linguagem, sem a gente precisar, vamos dizer, descer o nível para comentar sobre determinado assunto. Então, é por isso que não só você gosta de ter esse trabalho comigo, como eu gosto de ter com você, porque nós agimos de forma inteligente e de forma objetiva. Então é isso, amigo. A minha consideração final é essa. Hoje, graças a Deus, a minha internet não caiu. Que bom. A minha internet não caiu, não deu problema, não travou, não aconteceu nada. É de lua. Então é isso, amigo. Eu me despeço aqui. Obrigado. Fiz... teve uma amiga sua também, se não me engano, Cleide, né? Se não me engano. Cleia. A Cleia. A Cleia, quero agradecer a Cleia, o José, a Flávia que apareceu rapidinho também. Aí, ô José, se você quiser ouvir às 6 horas da tarde, você compartilhar com as pessoas aí, na Web Rádio Bela, esse vídeo que você assistiu aqui. Tá? Um beijo no coração de todos, bom final de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.